Começamos hoje o terceiro House Vilajanos. Hoje nós vamos fazer uma conversa sobre as perguntas que normalmente nos chegam via rede ou dos próprios pacientes e familiares, né. E eu queria lançar aqui para os colegas uma primeira pergunta: como é que nós sabemos a hora de internar? Como é que o familiar sabe que hora internar esse paciente? É agora, é daqui a pouco? O que que precisa acontecer? Acho que todos nós recebemos essa pergunta com frequência nos nossos consultórios e até, né, qualquer programa que a gente vá, nas nossas redes pessoais. O que que vocês acham? Pois é, quando as coisas não estão indo bem, né, como é que a gente decide junto com o paciente, às vezes com a colaboração dos familiares. Bom, agora deu, né. Acho que o típico é quando a gente vai vencendo várias combinações e elas não se sustentam, quando a gente tem um histórico, né, acompanha o paciente há algum tempo, e acho que tem uma margem de erro sempre nessa decisão, tanto para o exagero quanto para a negligência, e a tendência, eu olhando para mim, a minha tendência é tentar evitar a internação. Eu sempre repito para os pacientes: olha, a maior parte dos pacientes que todos nós aqui da Vila Janos temos, chegam a alguma forma de proteção intensa como a internação. Então é uma minoria, e essa minoria é porque a coisa está grave. Então, gravidade, intensidade de crise, ruptura de combinações, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente anda quando pensa junto com o paciente, né, e familiares, que bom, agora vai precisar uma proteção maior. Quando os riscos superam a perspectiva de crescimento, de andamento, de vencer etapas, né. Então, acho que estancou o processo, romperam-se especialmente as combinações que são guias, né, da gente ter resultado, mesmo que haja problemas com o uso de substância ou comportamentos aditivos, tem que ter, bom, a gente tem como guia, eu acho que combinações, especialmente, é o que me ocorre responder assim, de uma forma rápida. Eu recebi um paciente de outro estado. Nós temos também no Brasil um problema que é da disponibilidade de tratamento especializado, né? Tem certos locais, principalmente em região centro e norte, que muitas vezes não dispõem de um atendimento nem ambulatorial especializado. Então, acaba acontecendo de se privilegiar uma internação para desintoxicação, se no caso for o uso de substâncias, né, por conta da falta até de atendimento local. Então essas pessoas migram para outras regiões do país em busca de um centro de tratamento. E nem todos têm condições, por exemplo, de se hospedar num hotel, de ficar um tempo mais longo numa cidade desconhecida e frequentando, por exemplo, um tratamento ambulatorial, mesmo que ele seja intensivo. Então ele acaba optando por um tratamento intensivo em regime integral de internação. Essa é uma outra situação que ocorre. Mas eu estava começando o assunto de um paciente que eu recebi de outro estado, onde lá existia um tratamento ambulatorial, porém, o Salgado já citou isso, pela gravidade do quadro e pelos riscos que ele apresentava, inclusive de vida, né, o colega optou de não indicá-lo para um tratamento ambulatorial, e sim já para uma internação direta. E aí a palavra riscos é que mais importa, né? Risco de vida, risco de agressão, risco de ser agredido, risco de overdose, risco de ruptura familiar, risco de agressão familiar, enfim, são vários riscos que acabam pesando na decisão de mantê-lo ou não sob regime ambulatorial e mesmo domiciliar. Então, eu creio que, por um lado, a gravidade envolvendo riscos e, por outro, a carência que existe, muitas vezes, de serviços ao longo do país. Nós recebemos pacientes do país inteiro
onde eles optam, o próprio paciente opta por iniciar o tratamento em regime integral. Seria mais ou menos que comparar com o spa, por exemplo. A pessoa pode ir numa nutricionista, no endócrino e começar um tratamento de emagrecimento ou de melhoria de qualidade de vida. Mas muitas vezes ele não tem persistência, ele não tem resultado. Então ele opta para ir para um spa, para lá começar esse processo e depois continuar. E com a gente acontece algo semelhante. É. E eu acho que tem uma questão, talvez até anterior, que é na negociação, na conversa familiar, né? Sempre que o paciente se manifesta no sentido de internar, ele ventila a possibilidade, sempre esse é um bom momento de a gente já aproveitar esse embalo de motivação e conduzi-lo para a internação, que provavelmente terá um prognóstico melhor do que talvez em outro momento. Aproveitar o desejo ou a manifestação da vontade do paciente é sempre uma boa ideia. Então é aquela ideia, né? Tem várias janelas de oportunidade. Então abriu a janela, aproveita. Só que eu estava pensando uma coisa, uma expressão que a gente usa cotidianamente, né? Risco de vida. E eu tenho uma resistência grande de ver o correto, né? Que é risco de morte. Nós tratamos, né, condições clínicas que envolvem risco letal. Mas a mim ainda soa muito antipático dizer, eu tenho dificuldade em dizer o correto, que é risco de morte. Então, mas o que a gente vê então é um paciente, um indivíduo, impondo à sua vida riscos letais, eventualmente, consequências graves de agressão. De interromper a vida. De interromper a vida, né? Então, eu confesso que para mim é difícil dizer, meu paciente está em risco de morte. Eu não consigo dizer isso, mas faz sentido pensar que a vida dele está em risco, ou está sendo maltratada, ou está sendo mal cuidada, e ela está sujeita à suspensão, como tu falasse agora, acho de uma forma bem interessante, a interromper um processo que não necessariamente é só patologia. Aliás, lembrando, nossos pacientes são muito mais saúde do que doença, mas quando a doença está intensa, né, ela domina, ela torna o indivíduo ingênuo, torna o indivíduo incapaz de tomar as decisões básicas, como, por exemplo, seguir uma combinação simples que a gente fez, que para a gente é muito simples, às vezes para o paciente é intransponível. E eu penso também assim, a gente pensa muito adequadamente na internação quando a gente está nesse momento de risco, que são os nossos pacientes que estão fazendo superdosagens de medicação, ou superdosagem de droga, de álcool, de jogo, né, de sexo e vários outros comportamentos aditivos. Mas eu penso ali, quando o pessoal está no início, nós somos experientes. Então, quando o pessoal está no início de carreira, seguido, eu indico a internação quando a gurizada, 17, 18 anos, está abusando de maconha ou está com um uso pesado, iniciando a dependência ali leve a moderada de maconha. Né? E algumas pessoas me perguntam, mas como assim? Por quê? Se ainda não está usando uma droga grave, ainda não está grave. Muita gente usa maconha. E acha que não é droga grave. Então, o que eu quero dizer? Quem sabe, eu não sei se você pensa como eu, mas às vezes a gente está dizendo porque a gente está vendo que aquela pessoa já começou a estrada da dependência. E isso é complicado quando a gente diz isso para um familiar ou para o próprio paciente. Eu acho que muitas vezes, cara, porque na família, frequentemente, há ou houve outros usuários que tiveram um desfecho, digamos, favorável. Eu também, quando moleque, fiz isso, fiz aquilo outro, e estou aqui, né? Sou engenheiro, sou dentista, sou psiquiatra que mentor, enfim, eu não acho razoável uma intervenção tão firme. Prognóstico pode variar, e é sempre um tanto, né, de loteria, né, em arriscar. Isso aqui vai ter um desfecho benigno. Então, né, tu lembraste de uma droga que, como é muito suavizada, digamos, do ponto de vista social, maconha pode levar a desfechos importantes. Uma coisa para a gente lembrar, usuários de maconha, na adolescência, têm um risco maior de suicídio,
que para muita gente ainda é surpreendente e é uma verdade E o epidemiológica. risco maior de iniciar a esquizofrenia mais precoce, iniciar a bipolaridade mais precoce, né? Então, bem, isso pode ser uma indicação muito feliz, uma internação no indivíduo jovem que vem abusando de uma substância complexa como é a cannabis e com vários desfechos preveníveis, e uma internação para mudar o rumo da vida de uma pessoa, estancar um processo que seria nefasto. Mas vocês acham viável? Tu achas? Tu que está mais perto dos jovens. Sim, é viável e particularmente importante também, dado que particularmente a maconha acaba provocando sintomas que se confundem com outras condições psiquiátricas, às vezes estabelecer um diagnóstico precoce de uma condição comórbida faz a vida mudar o prognóstico. Então, também tem esse papel importante de intervenção precoce. E pensando, seguindo, né, tem uma outra pergunta que segue a essa, que é bastante comum pra gente, é assim, tá bem, a internar ajuda? Será que meu filho, meu familiar não vai ficar revoltado depois comigo? Eu acho que vai. No primeiro momento, especialmente, vai ficar bem incomodado. Bacana da gente pensar, acho, em internação, eu sempre lembro assim, o jeito que alguém chega a uma internação é relevante, sem dúvida, pode ser mais ou menos sofrido, mas o mais importante é o que se passa durante o processo de uma proteção extrema como a internação. Se o atendimento for de boa qualidade, provavelmente o eventual trauma, a chateação, né, o desaforo que o sujeito sente em ser compelido, ser empurrado para dentro de um tratamento, vai se diluir. Mas é importante a gente garantir um tratamento muito bem conduzido, porque é algo muito sério sempre. Uhum. Então, nessa linha, uma das resistências com a internação, tanto da família quanto do paciente, é a questão do passado, né, da questão dos manicômios, né, que a luta antimanicomial, acertadamente, né, pôde combater com força na época, né. Claro que isso mudou muito, né? E aí, então, ainda existe resquícios, né, da questão da internação psiquiátrica, né? Seja pelo que aconteceu no país, seja pelos No filmes mundo, né? no mundo, né? Então, há uma ideia, né, da internação psiquiátrica, mesmo que seja especializada em dependência química, que seja algo muito, muito ruim, né? Com eletrochoques, com tratamentos perigosos, com cerceamento de liberdade, enfim. Ocorre que, felizmente, ao longo do tempo, né, os tratamentos evoluíram bastante, né? E hoje nós temos várias instituições, né, incluindo a nossa, até leva o nome de premium, né, pelo bom serviço oferecido, mas o prêmio nada mais é do que uma obrigação de oferecer um local que seja adequado para o tratamento, confortável, que a pessoa seja atendida por uma equipe muito bem treinada e que se use os recursos mais modernos que existem para tratamento, né? Então aí a família e a pessoa que vai se internar, ela está segura, né, de que não vai sofrer o que aconteceu no passado, pelo contrário, né? Ela vai ficar agradecida àquele local. Então a gente vê muito, até nas avaliações desses serviços, os depoimentos de quem passou por lá, muitos positivos, né? Agradecendo a estadia, né? Agradecendo tudo que foi feito naquele local, né? Porque aquele local ofereceu uma acolhida, ofereceu um tratamento digno, né? Ofereceu conforto, ofereceu os recursos mais atuais que existem, né, no tratamento para aquele problema, né? Uhum. Então, essas resistências elas vão diminuindo na medida que as famílias possam conhecer serviços até como o nosso e tirar essa imagem, né, de que é muito ruim internar a pessoa, né? Pelo contrário, né, vai ser o início de alguma coisa. Quem conseguiu isso antes da gente foram os spas, né? Citando de novo, né? Por quê? Porque eles quebraram com essa ideia, né, de que fazer uma
uma internação e reduzir comida e fazer um tratamento intensivo fosse algo ruim, né? Claro, muita gente reclama da pouca comida, mas essa é a função Sim. deles, né? Estabelecer novos comportamentos de dieta e de qualidade de vida, né? Pensando no histórico, né? Doença mental já foi objeto de juízo de valor. Transtorno por uso de substâncias são condições, né, classificadas como transtornos decorrentes da substância, condições, transtornos mentais. Preconceito, hostilidade, desqualificação, juízo moral, e sociedade avança, é uma condição de doença. Doença tem que ser tratada com dignidade, com respeito. Então, tu lembrasse aí uma questão política, né? Como mudar o estilo de atenção ao dependente químico? Como mudar o estilo de atenção ao doente psiquiátrico? A gente lembra de Felipe Pinel, né, que trouxe um aporte de dignidade ao indivíduo portador de uma condição, ou que traz, ou que, enfim, sofre por uma condição mental. Serve como um modelo. Dignidade por quê? Porque tão digno quanto ter uma hepatite, é tão digno quanto ter um ataque cardíaco, é ter uma condição psiquiátrica, né? Distorções à parte, né? É preciso sempre aperfeiçoar. Aliás, até no nome Pinel, né, erradamente, foi sujeito a um adjetivo pejorativo, né? De novo, Sendo que foi Quem acabou com a foi anal dos insensatos. foi bem o contrário, né? Uhum. Então Pinel virou uma coisa pejorativa, de lugar ruim, de gente louca, né? isso porque ser doente é ruim. É. E a sociedade, infelizmente, historicamente responde desqualificando o indivíduo portador. Como desqualifica, ainda hoje, há resquícios disso, o epilético, o sujeito que é portador de uma condição neurológica grave que inclui a exposição social, né, ao evento convulsivo. Então, a mudança pode se dar pela via política, como, né, o movimento da luta antimanicomial tentou. Como em tudo, há distorções, né, há exageros de todos os lados, né, mas a essência, eu acho, é assim: qualidade no que se faz dentro de um serviço, tem de se lançar mão de recursos dramáticos, intensos e resolutivos com eletroconvulsoterapia, por exemplo, antipsicóticos, antidepressivos, isolamento num ambiente protegido. São medidas duras na vida em relação à liberdade de um indivíduo. Bem conduzido com ciência. Mas aí nós temos que pensar, né? Liberdade para ficar doente Perfeito. Então, também tem que ter. uma queixa frequente dos pacientes é ter a sua liberdade tolhida. Infelizmente, adoecidos da liberdade estavam fazendo um uso distorcido, digamos, realmente, do conceito de liberdade. Mas eu acho que cabe chamar a atenção, né? Um dos propósitos do nosso serviço é contribuir, né, para essa mudança que é secular, de a gente enxergar o indivíduo portador de um transtorno mental como alguém digno de atenção, de excelência, de conforto, do maior conforto possível. Não há por que eu sujeitar num lugar desagradável. Sim, é preciso estar no lugar mais agradável possível, porque desagradável já é o estado mental que o indivíduo vive. E ainda a sociedade tende a pensar que o indivíduo dependente químico ele tem que ser tratado com hostilidade, com castigo, precisa sofrer para mudar. Sim, ele vai sofrer para mudar, certamente, mas o ambiente tem que contribuir para que esse processo seja tolerável, seja efetivo e que tenha um desfecho para um outro nível de estilo de vida. O Ângelo lembrou muito bem, spa. É um ambiente educador, acima de tudo. As pessoas não vão lá para sofrer, vão para se educar diante da relação com o alimento. Mas claro que vão sofrer à medida que vão ter que mudar o comportamento. Não há mudança sem sofrimento. Comida, abstinência de comida, Olha, comida. Só sublinhando o que o Salgado falou, quando nós inauguramos aqui em Porto Alegre uma emergência psiquiátrica pelo SUS, né, o comentário na inauguração foi assim: isso daqui é um lugar muito bom para ser do SUS. Aí a pergunta que se fez na época foi o seguinte: mas por que uma pessoa numa emergência psiquiátrica precisa ficar num lugar ruim, né? Então eles comentavam que aquilo parecia mais uma UTI de hospital privado. Assim, assim que tem que ser, É uma emergência, né? Assim que tem que ser. As pessoas, Boa lembrança. As pessoas têm que chegar aqui
e tem que se sentir bem estando aqui, né? E foi o que aconteceu, né? Existiu uma outra emergência que por questões históricas não tinha o mesmo comportamento, lá os pacientes depedravam. Nessa outra eles cuidavam, né? E até hoje ela se mantém assim. Então, e é uma tendência, né, dos hospitais, ainda mais os universitários, né, de manter unidades psiquiátricas e de emergências ligadas à saúde mental num padrão muito parecido com os hospitais privados, né? Por quê? Porque Sim. não tem sentido, né? Mas assim, vou até pegar o Renato que tá mais quietinho aqui. Tá bem, tudo isso a gente entendeu, né, as vantagens, né, a possibilidade, a mudança de pensar que internação às vezes, né, é necessária para uma minoria e que é um bom atendimento, né, e requer um bom atendimento também. Sublinhando um parênteses, cara. Minoria no sentido de que a maior parte dos pacientes se beneficia de atenção ambulatorial. Uma minoria precisa de uma internação. Ok. Tá bem, então, só que, como internar quem não tá afim? Né? Como é que é isso? Mata essa, Leonardo. Internações involuntárias são um grande desafio, primeiro para a família tomar a decisão, conduzir aquele indivíduo, aquele familiar, para uma internação, dado que ele não concorda, que a pessoa não concorda com a intervenção, é um desafio. Mas a tentativa sempre é de procurar o convencimento, estimular o indivíduo a voluntariamente se submeter àquele tratamento que todos concordam que é necessário. Mas uma vez que se esgotam esses esforços, medidas precisam ser tomadas dados os riscos. Então, o contato com quem atende esse paciente é importante também, porque essa conversa de estabelecimento de risco é importante também, porque isso vai motivar os familiares a tomarem essa medida que é enérgica e, a partir daí, fazerem contatos com equipes de transporte para que esse paciente seja conduzido para um ambiente de tratamento, né? Então, existem equipes que fazem esse tipo que oferecem esse tipo de serviço, e alguns colegas também auxiliam nesse processo mais diretamente. Lembrando que a internação involuntária é um ato médico. Do ponto de vista legal, para que ela ocorra, é necessário que um médico examine esse paciente, esgotadas as possibilidades, como você bem citou, e ele encaminhe, faça um pedido, né? Então, isso é importante porque não é um ato familiar, não é pode ser de um juiz, aí é compulsória, né? É diferente da involuntária, que é um ato de um juiz que determina a internação, mas a involuntária, para que ela ocorra, é preciso um encaminhamento médico. Nenhum lugar pode fazer uma internação involuntária a pedido de quem quer que seja, que não seja um médico, né? Então é uma responsabilidade médica. E para esse médico poder fazer esse encaminhamento, é necessário, como você bem falou, que se esgote todas as possibilidades, né, de algum outro tipo de tratamento, né? Então, isso é muito importante, porque, caso contrário, nós estamos falando em cárcere privado, né? Não de uma internação por indicação médica, né? E isso é interessante fazer a diferença, né, porque, por exemplo, aqui nós não trabalhamos com ninguém voluntariamente, mas às vezes a gente faz avaliação de pacientes aqui na Janus, que a pessoa vem sem querer ficarem, que a gente conversa, explica, a própria psicoeducação, né, e a visita às vezes na unidade, né, Ela resolve nossa ficar casa, depois. a pessoa aceita ficar.
né? Porque tem já essa fantasia que internação é muito ruim, que vai ficar preso, que não vai poder sair, que não vai ter acesso a ninguém, que não vai poder usar celular, que não vai ter contato com o mundo. Que a comida é ruim. Que a comida é ruim. Mas, assim, é interessante isso, né? As variáveis. Então, internações nós temos de vários tipos, de vários níveis de cuidados. Nós temos internações de várias necessidades diferentes, um mais grave, outro para prevenção, porque tem gente que interna para não usar, né? A gente tem casos assim, pessoas que pegam, ó, tá na hora de eu internar porque eu não quero usar, vem uma festa de risco, vem o final do ano, vem situações que a pessoa já está psicoeducada para entender que são de riscos, né? Que são... E aí eu pergunto, dentro disso tudo, como é que a gente se encaixa? Assim, por que a gente optou por uma internação assim tão luxuosa? Deixa eu fazer um parênteses, provocando mais o Leonardo ainda no tema da involuntária. É que eu estou lembrando que eu tive uma experiência por alguns anos de atender, de fazer esse trabalho que o Ângelo lembrou, né, e que o Leonardo sublinhou, né, que tem uma equipe que faz a remoção, faz a avaliação. Eu fazia, era médico, fazia a avaliação e fazia a condução involuntária de pacientes. Algo que me surpreendeu realmente com aquela experiência, fazendo um balanço daquela experiência, foram aí uns 3 anos, eu acho que eu trabalhei nisso, é a sensação de alívio, Carla, sabe? Alguns que eu fiz De muito isso muitos também. pacientes que a gente chegava estressados, fugidios, não queriam, das formas mais variáveis, né? Mas o resultado final, depois da abordagem, da conversa, do manejo, tipicamente, eu posso dizer que a maior parte era a sensação de paciente aliviado. Alguém resolveu para mim uma situação que eu não estava conseguindo resolver sozinho. E, claro, sempre lembrando para onde a gente está levando a pessoa. Se o serviço lá recebe, como o Ângelo disse, com dignidade, com cuidado, a chance de diluir esse evento, que nunca é agradável, né, de alguém ser conduzido involuntariamente, é importante. Dilui isso e predomina o benefício. E eu acho que por isso, muitas vezes, pacientes que chegam involuntariamente adiante agradecem a intervenção que a família fez, que a equipe fez. Mas desculpa, eu te entendi. Não, mas eu acho que é uma intervenção, uma experiência importante, né? Que algumas pessoas, quando se faz aquela, por exemplo, uma intervenção em casa, né? Que se junta vários amigos, várias pessoas que a pessoa gosta, que ela acredita, que ela confia e dizem para a pessoa, escuta, fulano, tu não está bem, tu necessitas de ajuda. E muitos respondem muito bem a isso e aceitam essa ajuda, né? Quando é carinhosa, quando é cuidadosa, quando é controlada, quando não é uma briga. Então, eu acho que isso é importante, porque tem muito isso. A pessoa reverte a ideia, aceita a ajuda e diminui o que o Ângelo trouxe, que são os mitos que se formam com uma internação, né? São mitos coletivos, são medos coletivos. Qualquer de nós tem medo, realmente, de ser levado para um hospício e ficar preso, né? Eu também morreria de medo se passasse por isso. Mas, voltando para a pergunta anterior, por que, então, uma internação tão luxuosa? Por que a gente acredita nisso? Por que a Janus tem esse diferencial, que o Ângelo comentou aquela hora, o diferencial premium? O que nós pensamos sobre isso? Como é que é internar? E o interessante é que eu acho que tem pessoas que chegam na Janus com tudo isso e também não gostam de ficar, não gostariam de precisar, né, de um spa. Acho que deve ser assim no spa também, né? Gente que vai para lá, que não é troco de nada que as canetas estão tão famosas, né? É uma saída mais fácil. Que tem várias formas da gente, vários caminhos da gente entender. Um pedacinho da explicação de por que algumas pessoas vêm a um serviço confortável, voluntariamente e não querem ficar, e muitas vezes tem como desfecho, né, a reinternação em outro ambiente menos confortável, não que tenha que ser assim, mas frequentemente porque o padrão Vila Janus realmente é muito exemplar, muito peculiar, né? E por quê? Eu acho que dentro dessa pessoa também tem aquele juízo de valor que o Ângelo chamava, né, também, que a gente já tinha comentado antes, assim, a própria pessoa tem em si um juízo duro de si mesmo, de achar que não merece estar num lugar onde a comida é agradável, as pessoas tratam com gentileza, a pessoa estranha, não era isso que ela esperava alguma forma de castigo vigoroso que a fizesse mudar. Eu acho que isso está muito inculcado Tem a ver com também. a culpa, né? Hã?
com a culpa, né? Lidando com a culpa, porque tem juízo de valor, né? O sujeito usa a substância, depois arranja problema para a família e muitas vezes é encarregado dessa culpa. Mas por que que a gente optou, né, por um serviço confortável de estada voluntária? Essa pergunta, né, cara? Por quê? O que que nós podemos acrescentar ao intrínseco, né, da pergunta, né? Um lugar bacana, um lugar simpático, um lugar gentil, um lugar com apuro técnico, e a pessoa tem de estar aqui voluntariamente, ou como eu dissesse, como produto, como o Leonardo lembrava antes, de um processo de convencimento, que muitas vezes é exitoso, né, Leonardo? Às vezes a gente conversa, várias consultas, e o paciente acaba entendendo que aquilo é uma boa decisão e ele vem, né? Pensando do ponto de vista técnico, para tratamento de qualquer patologia, é necessário que exista uma rede de atendimento. E a gente sabe que no Brasil, essa rede é deficitária em vários aspectos. E aqui acontecia, particularmente, algo muito interessante. Os pacientes do SUS, eles tinham lugares melhores para se tratar do que alguém que quisesse tratar por algum convênio privado ou privadamente. Então, não tinha serviço que pudesse acolher. Então, quando a gente pensou em fundar a Vila Janus, a primeira preocupação era oferecer tratamento para quem não tinha possibilidade de tratamento no país, principalmente envolvendo a questão da privacidade, né? Então, a gente pensou em quem? A gente pensou em colegas médicos, a gente pensou em juízes, a gente pensou em procuradores, desembargadores, a gente pensou em pessoas de figura pública, né, políticos, artistas, né? Então, é uma gama de pessoas que vão ter problemas também, como qualquer outro, e que não tinham na rede de assistência um lugar para se tratar. Não tinha mesmo, né? E se tivesse, haveria um rompimento da privacidade, né? Uma vez, uma atriz famosa no Brasil precisou se tratar de problemas com drogas, o país todo sabia que ela tinha problemas, né? E aí, então, ela foi encaminhada para um hospital de referência aqui em Porto Alegre, que não era público, mas era de convênios, né? E nada privado, né? Ela não pôde ficar um dia aqui, porque já estava lá embaixo a televisão e todos os repórteres da cidade. Então ela precisou ir se tratar na Argentina. O outro precisou se tratar em Nova York. E a maioria não tinha onde se tratar. Então a gente pensou um lugar que pudesse acolher essas pessoas com privacidade. E a maioria eram pessoas de exposição pública. E essas pessoas, pela sua natureza, também tinham uma boa situação socioeconômica, né? E de conforto material. Então, obviamente que além da privacidade, a gente tinha que oferecer um lugar o mais parecido que fosse com a sua casa, né? Em termos da cama, do chuveiro, do ambiente, né? Do tratamento, né? Da mordomia, e, enfim, para que ele pudesse dedicar então o seu tempo maior para o tratamento. Então, a privacidade e o conforto foi pensado justamente para atender esse tipo de cliente que aqui no Brasil não tinha para onde ir. E acho que também é um preconceito nosso, né, por nós, tipo sociedade, né, que as adições elas atingem igualmente todos os níveis sociais, todos. Então não é porque a pessoa tem mais recurso financeiro que não vai adoecer e tem direito a tratamento também, ok? E acho que às vezes fica assim, né, fica um certo preconceito nisso também, parece que só pessoas simples, com menos condições, que têm adições. Não, todos têm, todos precisam ter acesso ao tratamento, é um direito. Até na nossa própria classe médica, né, a gente tinha um serviço
que raramente tinha um médico procurando, né? Depois que a gente abriu a Vila Janos, tivemos uma quantidade absurda de médicos nos procurando. É verdade. Por quê, né? Porque eles encontraram um lugar para se tratar e eles não se trataram em nenhum lugar antes. E a exposição social é importante. Então, né, por quê? Porque eles não conseguiam, né? Tinha uma exposição pública muito alta, né? Então essas pessoas acabavam sendo mal atendidas ou procurando o exterior, né? Exatamente. Procurando sair do país para poder se tratar. Uhum. E para ti, Leonardo, assim, tu chegando com a gente nos últimos tempos, né, na equipe, tu vê diferença no atendimento para esses pacientes? Tu acha que fica mais fácil alguém com essas condições, médico, advogado, pessoa da comunidade, chegar aqui do que chegar num outro serviço mais simples? Me parece que sim. Acredito que a privacidade, as instalações, o bom atendimento acabam facilitando uma condução de tratamento que por si só já é difícil. Então, como o Salgado lembrou antes, o processo de tratamento, de desintoxicação, de entrada e recuperação é um processo difícil, é um processo complicado. E na medida em que o ambiente oferece o ambiente pode ser um facilitador para que esse paciente entre de fato em recuperação e possa seguir normalmente a vida dele. Me parece que é mais nesse sentido. Uhum. Tem a propósito, recentemente a gente teve um de vários depoimentos de um paciente que disse: se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo antes. Né? Simplificando tudo para entender, né, que a gente tem que expor, né, com devido cuidado, né, o que se passa aqui dentro da Vila Janos, porque o que se passa aqui pode surpreender positivamente quem vem sofrendo, resistindo e acreditando que vai encontrar algo ruim, porque às vezes encontra, né, Leonardo encontra aqui algo que o surpreende, né? Ao vivo é melhor do que nas fotos, né? Isso pode parecer até um comentário trivial, mas faz muita diferença para quem, como o Leonardo disse, está angustiado, está numa contradição de vida, de ter uma relação forte com alguma substância ou comportamento aditivo, com dificuldade de abdicar dele, imaginando que vai encontrar um ambiente hostil e encontra um ambiente tranquilizador, acho que faz muita diferença. E sabe que é interessante, né, e todo mundo comenta assim: "Nós temos um serviço caro, a gente tem poucos pacientes, a gente tem muito médico, é marcação homem a homem, né, a gente tem 4 psiquiatras e às vezes a gente tem 4 pacientes e 4 psiquiatras vendo aquele paciente, é muito intenso e é sofrido", e todo mundo diz: "Ah, mas é caro o atendimento". Sim, um bom atendimento é caro, e nós costumamos despender muito pouco na psiquiatria, né. Culturalmente, parece que a psiquiatria não precisa de bons especialistas, não precisa, por quê? Porque a gente talvez não tenha máquinas, Mas se a gente colocar não o silicone, se gasta bastante. exato, e aí até por Agora vivência para arrumar o pessoal. cérebro, não. Né? Nós esses dias tivemos uma vivência familiar com um atendimento privado caríssimo, né. Aí eu pensei: "Pô, o que a gente gastou nesse atendimento saiu muito mais caro em poucos dias do que se gasta na Janos". Sim. Para mudança no reflexo da vida da pessoa, aí eu cheguei à conclusão: "Tá, dizem que é caro, mas não é caro pensando assim, né. Se gasta um pouco tempo de uma intervenção, que se bote um silicone, isto, aquilo, se gasta muito Nada mais". contra as intervenções cosméticas, mas elas acabam custando muito mais caro que as intervenções mentais, né? Exatamente, então é interessante isso. Por Tanto que é que que é? tem mais dermatologistas e colegas nessa área do que psiquiatras, né? É interessante esse sistema que a gente, essa relação que a gente não faz às vezes, né, que um bom atendimento ele é mais caro, talvez isso que a gente defenda também como um modelo para os outros, né. Aqui a gente testa uma coisa importante, um bom atendimento, atendimento especializado, com conforto, com carinho, com comida boa, cama boa, os nossos pacientes ficam bem, têm uma boa resposta, e é isso que a gente gostaria que todos tivessem.
Em quaisquer serviços. Em quaisquer serviços, que a RAPS pensasse como a gente, né? Ela podia nos usar de exemplo para poder dar uma qualificação. Lembrando aquele evento da inauguração de uma emergência, da qual o Ângelo participou, da organização, né, Ângelo, e da implantação, é uma exceção que deveria ser a regra, a excelência, inaugurar coisas bacanas que sobrevivam ao tempo com qualidade. Né? Dentro desse custo, né, nós tivemos uma paciente aqui que ela reclamou, o pai pagou o tratamento e ela reclamou com o pai, saiu muito caro o tratamento, né? Resposta do pai, você gastou muito mais na tua última viagem e você ficou muito menos tempo viajando. Então, para ela a viagem cara, né, numa estação de esqui, pagando uma fortuna na Suíça, compensou, né? Ficou lá 15 dias esquiando, gastando em hotéis luxuosos, né? E aí o pai lembrou que em um mês aqui ela gastou menos do que ela gastou em 15 dias. Mas se a gente pensar que esse é o critério, né? Que triste isso, tu cuida da beleza física, do procedimento, tu faz uma viagem legal para esquiar na Suíça, mas tu não cuida direito, tu minimiza a importância da tua saúde mental. Da máquina principal, como o Ângelo falou, né? Ajeitar o cérebro. Até porque sem o cérebro ela não vai conseguir mais ir. Muito menos esquiar. Né? É interessante. Então, assim, vamos fazer um resuminho, assim. Qual é o paciente da Vida Janus? Qual é o nosso paciente? Um paciente que busca privacidade, conforto, excelência técnica. É isso aí. Encontra na Vila Janus. E o que mais? E o que mais? O que mais que tu listaria? Excelência técnica, conforto, privacidade. Que busca melhor qualidade de vida, que busca um bem-estar mental, que busca, né, aprender socialmente como viver, né? Voltar à socialização. Se alimentar melhor. Alimentar-se melhor. Fazer exercícios físicos. E Leonardo, a Janus oferece tudo isso, né? Oferece uma estrutura excelente que facilita muito a entrada em recuperação, e estava me lembrando de um paciente que chegou numa condição muito grave e que talvez até pudesse ter sido... alguém ventilaria a possibilidade de ele fazer uma primeira estada num hospital clínico para depois vir aqui, mas ele veio e com 10, 15 dias começava a recuperar uma capacidade cognitiva que fazia tempo que ele não sentia e percebia, e muito rapidamente ele conseguiu isso. E acho que esse é o... claro, tem a estrutura, tem a cordialidade, a gentileza da equipe, mas ao fim, ao cabo, tem um desfecho clínico favorável com uma cronologia que é diferente. É verdade, né? Que talvez essa parte organizacional toda, esse suporte todo, permita que a pessoa... Acho que o Leonardo tocou numa coisa importante, né? Um ambiente muito bacana, um ambiente muito bem delimitado, muito bem estruturado, ele acelera resultados. Bom, então acho que por hoje a gente pode ficar no nosso round. Quem gostou, né, compartilhe, fale, né, passe para os outros para conversar um pouquinho. E se tem dúvidas, passe para a gente, mande aqui, bote aqui, que em um outro momento teremos outro round de perguntas e respostas e podemos responder a sua pergunta.